que ocorre? Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro estão meio que se desentendendo. Porque Eduardo Bolsonaro está muito possivelmente abreviando uma ordem de prisão contra Bolsonaro. Porque está nos Estados Unidos, está cometendo crime de lesa pátria, conspirando contra o Brasil, contra a soberania nacional, Eduardo Bolsonaro, visando uma sanção ou sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, que é o juiz da causa que está julgando Bolsonaro. E para piorar toda a situação, Bolsonaro disse em entrevista ao UOL que está bancando Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, quer dizer que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos para atacar o Supremo Tribunal Federal, não só Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, a própria Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal, porque ele está atrás de sanções, não só contra Alexandre de Moraes, lá nos Estados Unidos, mas também contra o PGR e contra a Polícia Federal e outros ministros do Supremo. Está lá para fazer isso. E Bolsonaro está bancando essa situação. E Bolsonaro é réu. Bolsonaro é acusado, denunciado e está sendo processado por tentativa de golpe, por atentar contra a democracia. Isso pode ser encarado como crime por parte de Bolsonaro em conluio com Eduardo Bolsonaro. Além do crime contra a soberania nacional, de lesa pátria, tem coação no curso do processo e até mesmo ali a obstacularização da justiça durante um processo judicial. E isso é causa de decretação de prisão preventiva. Veja só essa situação. Flávio Bolsonaro disse que já chegou e falou: você está abreviando a prisão do nosso pai. Mas sabe qual é a minha percepção? Não estão nem aí para nada. Eduardo Bolsonaro, se brincar, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Eduardo Bolsonaro, se brincar, vai voltar para o Brasil e vai sair candidato a senador ainda. E talvez ele esteja fazendo isso exatamente para ter palanquete, para voltar e ter o apoio da gadaiada, da extrema-direita, para conseguir, quem sabe, um mandato de, ao invés de 4 anos, de deputado federal, de senador de 8 anos. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, com golpista, fascista, extremista, não dá para fazer a política de boa vizinhança. O Supremo Tribunal Federal, junto com o Procurador-Geral da República, tem que tomar medidas drásticas, duras e contundentes. Não só em relação a Eduardo Bananinha, que está executando todo esse engendramento nefasto, mas também a quem está financiando essa situação. Quem está financiando? Bolsonaro. Disse na entrevista ao UOL que está bancando Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Porque se não tiver uma resposta contundente, o que vai acontecer? Eles vão continuar curtindo com a cara do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República, do governo e de todo mundo. Curtindo com a cara de todo mundo. E daqui a pouco vai voltar para o Brasil Eduardo Bolsonaro e ainda vai ser eleito senador. Por isso precisa de uma resposta contundente. Mostrei para vocês, comentei com vocês que Lindenberg Farias já entrou com a notícia crime, com a representação, junto ao Supremo Tribunal Federal, pedindo inclusive a decretação da prisão de Eduardo Bolsonaro. E até mesmo de Bolsonaro. Se não pediu, tem que pedir. Por quê? Porque Bolsonaro está financiando esses ataques de Eduardo Bolsonaro junto ao governo extremista de Donald Trump contra a soberania nacional. Se não tiver respostas contundentes, vai voltar Eduardo Bolsonaro para o Brasil e ainda vai ser eleito senador. E depois não adianta ficar chorando. Não adianta, esse povo é perigoso.
E esse povo não dá ponto sem nó. Se não tiver uma resposta contundente, vão curtir com a cara dos outros. E estão fazendo tudo isso para quê? Para ter palanquete, palco e palmas da gadaiada, que adora mentira, fake news e tudo mais. Em relação às sanções, a quem quer que seja, do governo Trump, a Alexandre de Moraes, não vai mudar em nada a vida de Alexandre de Moraes. Não, aliás, eu acho que vai mudar. Eu acho que ele vai ficar mais contundente nos seus posicionamentos contra os golpistas. Isso eu acredito que vai ter um efeito contrário, que o tiro vai sair pela culatra. Isso sim. Mas não vai mudar nada na vida de Alexandre de Moraes, gente. Para de ficar acreditando. 72 horas. Alexandre de Moraes está lascado. Alexandre... Tá nada. Alexandre de Moraes, quanto mais vocês fazem isso, mais ele vai para cima. Agora, vamos ver o encaminhamento desse pedido e dessa representação feita pelo deputado federal Lindenberg Farias, para ver qual será o encaminhamento. A priori, qual deve ser o encaminhamento? Notificar o Procurador-Geral da República para ele dar a opinião dele sobre essa situação. Quais seriam as medidas cabíveis diante desse contexto? Porque a soberania nacional está sendo atacada. E daqui a pouco vão vir com a cara deslavada, porque não tem vergonha na cara, e vão se candidatar ainda a ser eleito por essa extrema-direita que adora ser enganada e manipulada e tocada e depois descartada e abandonada. E depois ainda, quando vier reprimenda estatal, se faz de vítima. Eu sou perseguido político. Te lascar. Então, Bolsonaro, junto com Eduardo Bolsonaro, está nesse ataque ao Supremo Tribunal Federal, que para mim passou da hora de ir para cadeia. Quem, Andréia? Primeiro, o pai. Depois, o filho. E o divino? O divino está junto, tá longe dessa situação. Outra situação que essa semana a gente tem que destacar, nós estamos na sexta-feira, último dia da semana, que eu quero destacar é o racha. O racha que Michele Bolsonaro provocou no PL. Vazou conversas entre Mauro Cid e Fábio Van Garden, que se Michele Bolsonaro fosse candidata do PL à presidência da República, que eles votariam em Lula, que eles prefeririam Lula do que Michele Bolsonaro. Vazou essas conversas entre Mauro Cid e Fábio Van Garden, aí a Zambetta não, estou olhando para a Zambetta aqui, mas não é a Zambetta ainda não. Aí a Michele Bolsonaro, então, foi na direção do PL e mandou, disse que foi o ultimato para o Valdemar Costa Neto para demitir Fábio Van Garden. Porque Fábio Van Garden tinha uma mamatinha lá no PL. Tinha um cargo lá na área de comunicação, Fábio Van Garden, que era também, diz que advogado de Bolsonaro. Aí o PL demitiu ele. Aí quem entrou na jogada? Silas Malafaia. Aí Silas Malafaia entrou na história e falou que isso é inconcebível. E deu até razão ao Supremo Tribunal Federal pelas ações contra Bolsonaro. Diante desse contexto, o Supremo Tribunal Federal tem razão de se levantar contra Bolsonaro, que era uma injustiça o que estavam fazendo com Fábio Van Garden. Aí tá Valdemar Costa Neto, no meio, junto com Bolsonaro. De um lado tá Silas Malafaia, querendo que Fábio Van Garden seja readmitido, e de outro lado está Michele Bolsonaro dizendo que ele não será readmitido. E está um racha total. Mas precisam de Silas Malafaia. Silas Malafaia é aquele agente, né, que comanda todo o sistema de manipulação de massas, a partir do fundamentalismo religioso, misturando Jesus, Deus, em toda essa situação, para manipular pessoas. Então, eles vão acabar sucumbindo a Silas Malafaia. Mas é importante a gente destacar essa situação, que não foi a galera da esquerda que falou de Michele Bolsonaro, não. Nem a galera lá dentro do PL suporta Michele Bolsonaro. E ela está sendo ventilada aí para ser a sucessora de Bolsonaro. Não obstante, Bolsonaro continue mentindo e enganando as pessoas, dizendo que ele será o candidato à presidência da República em 2026.
E a gente sabe que isso é mentira. Ele está inelegível por 2 condenações do plenário do Tribunal Superior Eleitoral, não é? E, Andréia, mas o Nunes Marques vai virar presidente do TSE em 2026, não vai? E ele vai derrubar, não vai. Ele não tem poder para isso. Nenhum presidente de nenhum tribunal pode derrubar uma decisão do colegiado desse tribunal, muito menos do plenário desse tribunal. Ele não pode fazer isso. Nunes Marques vai assumir a presidência do TSE em 2026, em agosto, é verdade. Mas ele não tem o poder para isso. O poder que ele terá é de quê? De estabelecer a pauta. O que será colocado na ordem do dia ou não para apreciação por parte dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Ele não tem esse poder de derrubar decisão nenhuma, muito menos decisão do plenário. E detalhe, 2 decisões condenatórias do plenário dizendo que Bolsonaro é inelegível até 2030. O único que pode mudar isso é o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, Bolsonaro já entrou com recurso. Tá, um dos recursos, inclusive, está no gabinete de Luiz Fux. E já faz mais de um ano. E Luiz Fux ainda não se manifestou. De toda monta, Luiz Fux também não pode derrubar a decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Porque eu já estou vendo aqui que tem já, mas Luiz Fux vai derrubar. Ele não pode. Não pode. Terá que passar pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Quiçá pela primeira turma. E você acha que vão dar provimento? Não vão. Então, o Bolsonaro não é candidato para tavina nenhuma. Mas ele fala que é candidato primeiro para valorizar o passe dele. Para vender, ver se vende o capital político dele. Só que ele está no mato sem cachorro. Ele não sabe se ele vende o capital político dele, quem paga mais, ou se ele coloca Michele Bolsonaro. Por quê? Se ele vender o capital político dele, quem comprar não vai ter a responsabilidade de depois, a posteriori, dizer que vai anistiar ele. E a gente sabe que é outra mentira. O presidente não vai poder anistiar ninguém em relação à tentativa de golpe. Porque se foi condenado pelo Supremo, não vai. Se anistiar, o Supremo derruba. Foi o que Ronaldo Caiado falou, tentando exatamente comprar o capital político de Bolsonaro. Tarcísio de Freitas deu o se lasque para Bolsonaro. Teve uma reunião do Centrão, da galera do Centrão, ali, e Tarcísio de Freitas se colocou como candidato em 2026. Sendo que Bolsonaro está falando que ele que é o candidato para vender o seu capital político. E Tarcísio de Freitas ainda falou, essa frente ampla, que é uma frente do Centrão, está se organizando, e eu, mais ou menos isso, ele não falou com essa palavra, mas o que ele quis dizer foi isso, eu sou o candidato em 2026, o que é outra mentira. Oi? Mentira. É tudo para aparecer e para tocar e para enganar as pessoas, é mentira. Eu aposto com vocês. Tarcísio de Freitas não vai sair à presidência da República. Porque se ele sair, ele perde a oportunidade da reeleição em São Paulo. Ele não vai sair. Ele faz isso para quê? Para ter holofotes e vender também o capital político dele para ver se Bolsonaro apoia ele. E Bolsonaro não confia em Tarcísio. Por isso, muito possivelmente, vai ser um grupo extremado, tendo Michele e, se brincar, até mesmo Eduardo Bolsonaro. Porque eu vou repetir. Tarcísio não vai. André, Ronaldo Caiado não tem reeleição, então ele pode ir? Pode. Ronaldo Caiado pode, governador de Goiás. Porque ele não tem mais a possibilidade de se reeleger. Já foi a reeleição dele. Mas eu te pergunto uma coisa. Bolsonaro confia em Ronaldo Caiado? Ronaldo Caiado foi um dos poucos governadores que se levantaram contra Bolsonaro durante a pandemia, porque Ronaldo Caiado adotou o tiro, porrada e bomba, mas é médico. E durante a pandemia se levantou contra Bolsonaro. E vou te perguntar de novo, Bolsonaro confia em Ronaldo Caiado? Para mim, Ronaldo Caiado está fazendo um papel ridículo. Ridículo. Essa semana agora foi na Globo News e disse que se ele tiver o apoio de Bolsonaro, se ele for eleito presidente da República, que ele vai dar anistia para Bolsonaro. Olha que coisa mais ridícula. Coisa humilhante, escochante. Fazendo um papelão desse. Sabe o que vai acontecer com o Ronaldo Caiado? Muita gente que votou em Ronaldo Caiado não vai votar mais. Não vai. Vai perder voto com isso. Precisa disso. O que mais tem, gente, é picareta de plantão. É os oportunistas que querem entrar nas brechas.
Só que, pelo amor de Deus, né? Até onde vocês vão baixar e mostrar a bunda? Uma vergonha. Outra situação importante que aconteceu essa semana. Senador Exalci deu entrevista à CNN, diz que recebeu uma junta, um grupo de auditores denunciando, durante o governo Bolsonaro, denunciando a fraude do INSS. Exalci disse que fez o quê, então? Correu e foi lá em Bolsonaro, que era o presidente da República à época, e avisou Bolsonaro do que estava acontecendo e dessa denúncia que ele recebeu no gabinete dele. O que Exalci fez? Revelou que Bolsonaro sabia de tudo. Revelou que ele, o senador Exalci, do PL de Bolsonaro, avisou Bolsonaro. E eu te pergunto, o que Bolsonaro fez? Hã? Nada. Nada para evitar, nada para barrar o que Lula está fazendo. Pelo contrário, ele exarou medidas provisórias que essas entidades que descontavam da aposentadoria e da pensão dos segurados do INSS tinham que renovar essa concessão de ano em ano. Durante o governo Bolsonaro, mudou de 3 em 3 anos. Facilitou a fraude. E diante desse contexto aqui, já foi feita representação também, junto ao Supremo Tribunal Federal, denunciando Exalci, o senador, e Bolsonaro, por no mínimo, preste atenção, por no mínimo, omissão. Se é que não teve envolvimento direto na fraude do desvio de aposentados e pensionistas. No mínimo, omissão. Sabia, devia fazer, tinha o poder, dever de fazer e simplesmente se omitiu. Oh, mas bandido bom não é bandido morto? Não, parece que bandido bom é bandido protegido. Parece que bandido bom é bandido anistiado. Parece que bandido bom é bandido amigo. Uma vergonha. E essa semana também a Zambetta, Carla Zambelli, se lascou de vez. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgou Carla Zambelli por unanimidade. Carla Zambelli estava apostando no voto divergente de Luiz Fux. E Luiz Fux não deu voto divergente. Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de cadeia, a cassação do mandato dela e ainda o pagamento de indenização a título de danos morais coletivos de 2 milhões de reais. Vou repetir, por unanimidade na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, por invasão do sistema de informação do Conselho Nacional de Justiça, onde ela contratou um hacker, o hacker Walter Delgatti, para invadir o sistema, exarar dezenas de alvarás de solturas para bandidos perigosíssimos e mandados de prisão, como, por exemplo, o mandado de prisão de Alexandre de Moraes para ele mesmo. Para quê, André? Para alimentar a extrema-direita que estava nas ruas, nos bloqueios viários, estavam nos acampamentos golpistas para alimentar e falar, olha, Alexandre de Moraes vai ser preso. Você lembra disso, né? Saiu a ordem de prisão de Alexandre de Moraes. Olha, agora vai. Toda essa situação para criar uma balbúrdia dentro do judiciário para estabelecer um ambiente favorável para aquilo que estava sendo tramado nos corredores e nos bastidores do poder, tendo Bolsonaro como cabeça e como chefe o golpe de Estado, ou melhor, a tentativa de golpe de Estado. Aí você fala assim, André, cabe recurso? Cabe. Como está na Suprema Corte, não tem muito o que fazer, não. A capacidade recursal no Supremo Tribunal Federal, uma vez que é a última instância do judiciário brasileiro, não tem muito para onde correr, não. Ela vai poder entrar com embargo de declaração, que não tem, em regra, a função de mudar a decisão de mérito, é só para esclarecer alguma omissão, alguma situação controvérsia que a defesa porventura entenda na decisão, e não tem mais o que fazer, não. Olha, André, mas não pode entrar com recurso para o plenário? Não, não tem isso. A decisão das turmas, notadamente quando é por unanimidade,
tem a mesma validade da decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então não tem muito para onde correr. Então ela foi condenada essa semana. Aí você já sabe, né? Ela correu, foi dar uma entrevista coletiva, disse que ela não vai aguentar uma cadeia, uma prisão, que ela tem problemas de saúde e que ela não aguenta cadeia. Mas eu vi ela correndo em via pública, correndo assim, em marcha alta, com a pistola, que se tiver carregada é pesada, na via pública, correndo atrás de um jornalista. Para mim, ela tem plena capacidade cognitiva de entender o caráter ilícito de suas ações, bem como total capacidade física de suportar uma cadeiazinha, não é? Dilma foi torturada e aguentou até o final. E a Zambetta, antes de ser presa, já fez uma declaração e disse que já está arrumando os laudos médicos que não aguenta a cadeia. Mas você conta ou eu conto? Vai para a cadeia, Carla Zambelli. Não tem idade para ir uma prisão domiciliar humanitária, não. Tem não, André? Tem não. Vai para a cadeia. E esse é só um processo. Tem um outro processo que está no plenário, que já tem maioria para condenação de Carla Zambelli a quase 6 anos de cadeia, cassação do mandato e multa, onde a maioria do plenário já condenou Carla Zambelli, exatamente por essa cena de correr em via pública com a pistola em punho atrás de um jornalista na rua. Exatamente isso. Aí Nunes Marques pegou e pediu vista. E ele tem esse direito, né? Ele pode pedir vista e ficar com o processo ali para analisar um pouco melhor. Mas já tem a maioria. Também para Carla Zambelli se lascar. E é claro que eu tenho que te lembrar que ela já está inelegível. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo condenou Carla Zambelli por muitas mentiras. E mentiras onde ela mesma fez os vídeos e propagou durante o pleito eleitoral, notadamente contra o Lula, por exemplo. O presidente Lula, na época. Aí o TRE de São Paulo cassou ela, declarou a sua inelegibilidade. Só está no cargo ainda porque cabe recurso. Já que foi uma decisão do colegiado do TRE de São Paulo, cabe recurso para o colegiado do Tribunal Superior Eleitoral. Isso eu estou falando na esfera eleitoral. Na esfera criminal que eu acabei de explicar para vocês é muito mais grave. E a inelegibilidade e a cassação é uma consequência. Aqui eu estou falando de uma estrutura eleitoral, que é uma outra instância, em que ela também já está lascada. Cassada e inelegível, mas que ainda cabe recurso junto ao TSE. E é lógico que ela já está fazendo campanha pedindo PIX também. Além de dizer que não aguenta cadeia, está fazendo campanha de PIX. Igualzinho Bolsonaro, porque Bolsonaro está fazendo campanha de PIX de novo. Para quê, André? Para sustentar o Dudu Bananinha nos Estados Unidos. Uma vez que ele declarou na UOL que ele que está sustentando. Aquele que está nos Estados Unidos está atacando o Supremo Tribunal Federal, o juiz que julga a causa de Bolsonaro. Pegou o código, né? Tem que ter prisão, gente. É um escárnio. E tudo aqui se faz de vítima. Tudo aqui se faz de vítima, de pobre coitado lascado. Eu aprendi uma coisa muito cedo na minha vida. Não quer ser preso? Não apronta. Tem a lei. Tem o tipo penal. Tipo penal, se você cumprir o tipo penal, tem a consequência. Preceito primário, preceito secundário. Secundário, pena, cadeia. Não quer? Não apronta. Isso porque ela queria dar um golpe de Estado junto com o Bolsonaro, né? A galera aqui, tudo santinha do pau oco. Então, Flávio Bolsonaro está muito irado com essa jogatina que está sendo feita lá nos Estados Unidos. Não é porque ele não quer que Eduardo Bolsonaro ataque Alexandre de Moraes, não. É porque ele está dizendo que Eduardo Bolsonaro está abreviando a prisão do pai com essa situação. E ele está certo, não está errado. Olha aqui a nova jogada aqui. Oposição tenta emplacar novo texto da anistia que mantém brecha para beneficiar Bolsonaro. Aquele PL da anistia que eu falei para vocês aqui. Quem me segue sabe. Eu falei, gente, é inconstitucional.
Isso aí, acredito que não vai ter nem andamento. E não vai ter andamento. Que anistia todo mundo, inclusive Bolsonaro. Aí o que, que a oposição fez? O PL fez, encabeçado pelo Sóstenes Cavalcante, que para mim é uma vergonha de deputado federal, da bancada evangélica, apresentou um novo PL. Presta atenção. Esse novo PL fala o seguinte: fala que todos terão anistia, salvo aqueles que fizeram a quebradeira no 8 de janeiro. Os que fizeram a quebradeira no 8 de janeiro não terão anistia. E aqueles que não foram para o 8 de janeiro terão anistia. Uai, mãe, anistia não era pro Gadinho? Anistia não era pra Débora? Pra Antônia? Pra Mariazinha? Pro João? Anistia não era pra galera do 8 de janeiro? Nesse novo PL, quem foi pro 8 de janeiro se lascou. Então eu entendi. Então quer dizer que Bolsonaro, que não estava no 8 de janeiro, que o general Braga Neto, que não estava no 8 de janeiro, que Mauro Cid, que Mauro Cid, que não estava no 8 de janeiro, tá tudo anistiado por esse novo PL. Oh, meu Deus. Oh, Senhor. Abra os olhos. Exatamente isso. Pegou o código, meu querido? Oi, André, mas diz que a anistia era pro menino lá do 8 de janeiro, pra menina que foi lá, pro senhorzinho, pra senhorzinha, pro idosozinho, a idosazinha. Conversa com a boi, dormir e tocar gado. A anistia que eles querem é para a organização criminosa cabeça. Bolsonaro, generais, coronéis, policiais federais. É essa galera que eles querem anistia. A galera do 8 de janeiro, o que, que eles querem com essa galera do 8 de janeiro? Eles querem a mesma coisa que eles fizeram no 8 de janeiro. Usaram, tocaram, levaram para o matadouro e depois os abandonaram. Eles estão fazendo a mesma coisa de novo. Estão usando essas pessoas para criar comoção social diante a sociedade, para ter uma anistia, mas a anistia não é para eles. É para os cabeças. Bolsonaro e agora os 32. Era 34, agora é 32. Que foram denunciados e cuja denúncia foi recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal. E estão respondendo à ação penal criminal por tentativa de golpe, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio público e dano qualificado ao patrimônio tombado. Se depois dessa aqui você não pegou o código, pode parar, que o problema está em você, não é neles não. Isso aqui é outra sem vergonhice. Aí você fala assim, André, e essa sem vergonhice aqui, André, ela vai andar? Essa sem vergonhice aqui é pior do que a anterior. Não vai. Não vai. E Hugo Mota que não vai deixar. Não é porque é um santinho também não, né? Porque se fosse santinho, não tinha deixado passar a resolução que foi aprovada na semana passada. A resolução que tentou suspender toda a ação penal contra os 32 cabeças da organização criminosa que Bolsonaro é o chefe. Tentaram suspender toda a ação penal 12-100, beneficiando todo mundo. Sendo que, conforme a Constituição, artigo 53, parágrafo 3º, só caberia a sustação da ação penal em relação a quem tem imunidade parlamentar, quem é deputado federal. E tão somente em relação aos crimes cometidos depois da diplomação, que seria, no caso, Alexandre Ramage, deputado federal, que foi denunciado, cuja denúncia foi recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal junto com os 32 e pelos crimes cometidos depois da diplomação. Só 2. Dano qualificado ao patrimônio público e dano qualificado ao patrimônio tombado, mas não. A Câmara de Deputados Federais, em uma afronta direta à Constituição Federal,
aprovou a resolução para suspender a ação penal que beneficiava todos os mandantes do golpe. Concomitante a tudo isso, o Supremo, no dia seguinte, por unanimidade, derrubou essa resolução e deu apenas o efeito cabível, que eu acabei de explicar, tão somente em relação à Ramagem e tão somente em relação a 2 crimes que foram os cometidos depois da diplomação. Então, vindo daqui, não vou mentir, eu não duvido de nada. Mas esse PL da anistia não vai passar. Até porque quem tem a competência de interpretar a lei e dizer se essa lei tem validade ou não? O Supremo Tribunal Federal. Uma competência típica do Supremo Tribunal Federal é analisar uma lei e dizer se essa lei está de acordo com a Constituição, é constitucional, ou se essa lei não está de acordo com a Constituição e é inconstitucional e não vale nada. Será o caso dessa situação aqui. Por isso que eu digo e repito, não terá andamento. Porque o Supremo vai fazer do mesmo jeito que fez com a resolução. Sem choro e nem vela. Mas é importante a gente perceber esses ataques às instituições democráticas. E nessa junção de centrão com golpistas, que é um alerta gigante para os democratas no Brasil. Inclusive, eu falei sobre esse alerta no encontro que eu tive com o deputado federal Rogério Correia e com o deputado federal aqui, ó, deixa eu achar aqui. Tá aqui, ó. Pedro Exai. Aqui, ó. Alerta, né? É um alerta esse movimento. Porque se a extrema-direita ganha as eleições no Brasil, isso não vai acontecer, nós vamos estar com Lula de novo aí, mas se ganha, é um sinal de que a direita não vai colocar obstáculo nenhum para que se implante uma ditadura aqui. Exato. Porque eles têm falado em caçar ministro do Supremo, fazer impeachment do ministro Supremo. O Eduardo Bolsonaro, que agora está vivendo nos Estados Unidos, e até com um cabo, um jipe, 2 soldados, ele fechava o Supremo. Se depender da direita, fecha mesmo. Basta umas emendinhas parlamentares lá que eles calam a boca e deixam. Foi esse sinal que eles deram. Exato. É vergonhoso. É uma o vergonha. MDB, você citou bem, eu cheguei a falar com o deputado Baleia Rossi. Baleia, você nos assusta com a atitude dessa. Vocês tinham que ter uma defesa do sistema democrático, pelo menos. Agora, outra coisa é ir responder, julgar para o Supremo, né? Não, deixa que o Supremo se vira. Mas aí a direita vai lá para fora e diz que o Supremo é ditador, que é comunista, que tem que ser fechado, e a direita está ajudando eles, quer queira ou não. Está alimentando o golpismo. Está alimentando o golpismo, exatamente. Agora, é um alerta, né? É um alerta esse movimento. Porque se a extrema-direita... É um alerta. Essa união que houve entre a extrema-direita e o centrão é um alerta para todo o Brasil. E eu já disse a minha opinião aqui. Eu acredito que eles tentaram passar uma mensagem para o Supremo Tribunal Federal, porque existe a situação do orçamento secreto, onde 70 deputados federais, mais de 70 deputados federais são investigados por desvio de bilhões de reais com valores de emendas parlamentares dentro do orçamento secreto, dentre os quais está o próprio Arthur Lira, que é investigado, e também Hugo Mota. Então, para mim, foi um recado. E isso é muito grave. Como disse o deputado Rogério Correia, o MDB entrou nisso. E eles ficaram até assustados. Como que entrou numa situação flagrantemente inconstitucional, em uma afronta direta à Constituição e, consequentemente, ao Supremo e à própria democracia. Isso é um alerta para todos nós, viu? Mas, enfim, a gente está aqui para falar, para mostrar e tal coisa. Aproveita e coloca aí, se você ainda não colocou. E se colocou, coloque de novo, sem anistia, tá bom? Olha aqui, meu querido. Moraes nega pedido do assassino de Marielle para receber salário da PM. Pedido do matador Rony Lessa para receber 249 mil da Polícia Militar foi negado por Moraes. E Moraes ainda completou: delação inútil, informações vazias. Porque você sabe que no caso da Marielle, do duplo assassinato de Marielle Franco e Anderson
Gomes, o assassino foi aqui Rony Lessa, que era inclusive vizinho ali de Bolsonaro, no Vivenda da Barras. A delação dele não valeu de nada, viu, gente? Ele fez delação, teve o acordo de delação, mas quem decide a validade ou não da delação é ao final, é os juízes. E os ministros e os juízes decidiram que a delação dele não valeu de nada. Estou lembrando de Mauro Cid, não sei porquê, mas enfim. Ele agora tinha pegado 80 e poucos anos de cadeia, não foi? Aumentou mais um pouco. Foi para 90 anos de cadeia Rony Lessa. Exatamente por isso. Por quê? Porque a delação dele não valeu. A delação ela tem que ser consolidada no final, no julgamento. E, inclusive, está na parte final, o julgamento dos cabeças desse duplo assassinato. O Chiquinho Brazão, Rivaldo Barbosa e o... Como é que é o outro, gente? Domingos Brazão, que são os cabeças mandantes, estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Passou toda a instrução processual, passou a fase de alegações finais, os memoriais, alegações finais, e agora só falta um ato processual. Só falta Alexandre de Moraes ali. Na verdade, Alexandre de Moraes já fez isso. Alexandre de Moraes já pediu para o presidente pauta para o julgamento final dos cabeças do duplo assassinato. Entendeu? Ele solicitou ao presidente, o ministro Luiz Barroso, a pauta para esse julgamento, porque acabou tudo. Testemunha de acusação, testemunha de defesa, oitivas dos acusados, alegações finais, perícias e tudo. Acabou tudo, toda a instrução processual. Agora só falta marcar o dia para o julgamento final, onde os ministros vão dar os seus votos e com certeza vão condenar a muitos anos de cadeia os mandantes que mataram Marielle Franco e o motorista dela, o Anderson Gomes. Eles estão respondendo por dupla tentativa de homicídio, organização criminosa e uma tentativa de homicídio, que tinha uma assessora no carro de Marielle Franco que ela não morreu, entende? Então, estão respondendo por tudo isso e eu acredito que logo, logo nós teremos notícias sobre a data do julgamento final dessa organização criminosa que matou Marielle Franco porque ela entrou numa briga por questões fundiárias. Havia um parcelamento de uma área lá na zona oeste do Rio de Janeiro e a vereadora Marielle Franco queria que houvesse o parcelamento dessa área para dar a sua função social, dar a função social da propriedade, como está descrito e previsto na Constituição Federal. Dar e ceder áreas para pessoas carentes, construir casas populares, enfim, abrigar e dar a função social da propriedade. Aí Chiquinho Brazão e Domingos Brazão queriam o quê? Queria criar uma nova comunidade nessa área, onde eles seriam chefes dessa nova comunidade. E com isso ia ganhar muito dinheiro ali com toda a questão de tráfico de droga, bandidagem, o pedágio que eles cobram, da comunidade, tudo isso. Aí, como a Marielle Franco entrou nessa luta, eles decidiram, então, eliminar Marielle Franco. Foi por isso. E Rony Lessa, ele receberia como pagamento parte desses lotes e seria o chefe da milícia lá nessa nova comunidade que eles iam criar na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma coisa horrorosa, né, gente? E pensar que o deputado Chiquinho Brazão, que é um desses aí, foi cassado por falta, porque o plenário da Câmara de Deputados Federais disse que não queria passar por essa situação constrangedora de cassar o mandato de Chiquinho Brazão, que daqui a pouco vai ser condenado por um duplo assassinato. Aí foi cassado por falta, porque estava preso, não tinha como comparecer, foi cassado por uma questão administrativa, permanecendo os direitos políticos dele. Aí a gente lembra de Glauber Braga, que não cometeu crime nenhum, mas teve coragem de se levantar contra o orçamento secreto, fez uma representação no Supremo Tribunal Federal contra Arthur Lira em dezembro do ano passado, que era presidente da Câmara de Deputados Federais, e agora está sendo cassado. Foi cassado pela CCJ, foi cassado pelo Conselho de Ética, foi confirmada a cassação pela CCJ e agora só falta o último ato de cassação de Glauber Braga,
que a única coisa que ele fez foi se levantar contra o orçamento secreto do desvio de dinheiro de emendas, que é uma vergonha para o Brasil. Só falta agora passar pelo plenário para a confirmação da sua cassação e inelegibilidade. Isso é revoltante. Isso para mim, sabe, é uma vergonha assim que acaba fazendo com que a gente passe a analisar. Em relação a Chiquinho Brazão, eles tinham medo de Chiquinho Brazão? Ou eram bandidos tanto quanto Chiquinho Brazão, cúmplices? Por isso não quiseram caçar ele pelo plenário? São perguntas que têm que ser feitas, porque a partir dessas situações acaba gerando um ambiente para a gente intuir determinadas situações que são, assim, um descalabro, uma vergonha, não para mim, mas para quem fez isso, que foram os deputados federais. Não todos, mas uma grande parte. E que, inclusive, estão caçando o Glauber Braga. Aproveita a oportunidade e já coloque aí, Glauber fica, que é muito importante a gente estar junto, tá bom? Meu querido, tem a questão aqui, ó, sanções de Trump contra Alexandre de Moraes podem ser estendidas a outros ministros do STF. Texto em estudo pelo governo dos Estados Unidos prevê restrições econômicas a outros ministros do STF, a depender da resposta às medidas de Washington. Isso aqui não tem nada de novo. Isso aqui é a continuação do golpismo com o governo de extrema-direita, que não está fazendo isso, não é nem para beneficiar Bolsonaro, é para consolidar a extrema-direita no mundo. É para isso, né? E falar nisso, Donald Tranqueiro, olha aqui. Trump proíbe a Universidade de Harvard de matricular estudantes estrangeiros. Tem muita gente que apoiava Trump, que apoia Bolsonaro, que agora, ó, Trump, numa atitude totalmente ilícita, proíbe que Harvard matricule estudantes estrangeiros. 30% no mínimo dos estudantes de Harvard são estrangeiros. Cientistas. Mas esse povo aqui é negacionista, eles não gostam de ciência, eles não gostam da verdade, eles gostam da mentira, da fake news e tal, e tudo mais. Inclusive, alguns de vocês falaram aqui, e eu quero, antes de mostrar a situação, quero comentar, foi aprovado o fim da reeleição na comissão ali no Congresso Nacional. Só que é importante dizer, só começará a valer a partir de 2030, viu? 2026, Lula terá o direito de tentar a reeleição se ele tiver interesse. Não podem prejudicar um direito certo, que é o direito daqueles que conseguiram ser eleitos. Só vai passar a valer a partir de 2030, para a eleição de 2030. Lula, mesmo que seja aprovado em todas as comissões, no plenário da Câmara de Deputados do Senador, só vai passar a valer o fim da reeleição para o presidente da República em 2030. Ou seja, está garantido Lula 2026. Já bota aí, Lula 2026. Toca no like e bota. É sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha. Quem não gosta, Andréia, vai se lascar. E não se preocupe, vai ficar chorando até quando? Hã? Tenha santa paciência. Aí não dá, né? Aí não dá. Aí é muita vergonha no crédito, no débito e no pixel. Meu querido, senta o dedo no like, deixa o seu comentário e compartilha, tá bom? Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.